Olá, hoje nós vamos falar dos fungos e dos líquens. Esse é o assunto da quarta semana do PET de Biologia do segundo EJA. Os fungos são seres vivos macroscópicos ou microscópicos. O que é um ser vivo macroscópico? É aquele ser vivo que nós conseguimos enxergar a olho nu. E um ser vivo microscópico é aquele ser vivo que nós não conseguimos enxergar a olho nu. Nós precisamos de equipamentos especializados para conseguir enxergar esses seres vivos, como por exemplo o microscópio. Acredita-se que 1,5 milhões de espécies de fungos habitam em nosso planeta, como os cogumelos, as leveduras, os bolores, os mofos, e eles são utilizados para diversos fins, na culinária, na medicina e na fabricação de produtos domésticos. Os fungos fazem parte do reino Fungi e possuem como características básicas. Eles são unicelulares. O que é um ser vivo unicelular? É aquele ser vivo formado por uma única célula. Exemplo de fungo unicelular, nós temos as leveduras. Os fungos podem ser também pluricelulares. O que é um ser vivo pluricelular? É aquele ser vivo formado por várias células. Como exemplo de fungo pluricelular, nós temos os cogumelos. Os fungos são seres vivos eucariontes. O que é um ser vivo eucarionte? É aquele ser vivo que possui em sua célula a membrana nuclear, ou carioteca. Outra característica dos fungos, os fungos possuem parede celular na sua célula. E essa parede celular, ela é feita de quitina, que é a mesma substância que compõe o exoesqueleto dos artrópodes, como por exemplo, os insetos. Outra característica básica dos fungos, os fungos são seres vivos heterótrofos, ou seja, eles não conseguem produzir o próprio alimento. E como que eles fazem para conseguir energia para sobreviver? Eles se alimentam de outros seres vivos, assim como nós fazemos também, nós seres humanos. Nós também somos seres vivos heterótrofos. Habitat dos fungos. Os fungos possuem diversos habitats. Eles são encontrados no solo, na água, nos vegetais, nos animais, nos homens e nos detritos de maneira em geral. Reprodução dos fungos. Os fungos podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada. O vento é considerado um importante condutor e espalha os esporos e fragmentos de fungos, favorecendo assim a reprodução e a proliferação deles. Reprodução assexuada dos fungos. Reprodução assexuada, nós sabemos que é aquele tipo de reprodução que ocorre sem a fusão dos gametas, sem a fusão dos núcleos celulares. Esse tipo de reprodução pode ocorrer nos fungos por fragmentação. Na fragmentação dos fungos, o micélio, que é um tipo de célula do fungo, fragmenta-se e, através de sucessivas mitoses, originam-se novos organismos. Brotamento. O brotamento nos fungos, que também é chamado de gemulação, acontece da seguinte forma. O fungo adulto, ele emite brotos ou gemas laterais que se desenvolvem e podem ou não se separar do indivíduo original. Quando se separa, vai formar um novo indivíduo separadamente. Quando não se separa, permanece unido ao indivíduo original e forma o que nós chamamos de colônias. Esporulação. A esporulação é um tipo de reprodução assexuada nos fungos e nesse tipo de reprodução são produzidas células especializadas chamadas esporos, que são liberados no ambiente e novos indivíduos se desenvolvem quando as condições ambientais são favoráveis. O que é uma condição ambiental favorável para um fungo? O clima tem que ser quente, úmido e com pouca luz.
Reprodução sexuada nos fungos. Esse tipo de reprodução ocorre entre dois esporos. A reprodução sexuada nos fungos, um esporo troca material genético com outro. Alimentação dos fungos. Os fungos não possuem clorofila e, portanto, não se sintetizam, ou seja, não produzem o próprio alimento. Os fungos realizam digestão extracorpórea. O que vem a ser isso? É a digestão que ocorre fora do corpo do indivíduo. E os produtos da digestão são absorvidos e empregados em seu metabolismo. De acordo com o tipo de alimentação, os fungos são classificados em fungos saprófagos. São aqueles fungos que realizam a decomposição da matéria orgânica. Fungos parasitas. São aqueles fungos que se alimentam de substâncias de organismos vivos. E fungos predadores. São aqueles fungos que se alimentam de pequenos animais que capturam. Importância dos fungos. Os fungos atuam como decompositores, atuando na reciclagem da matéria nos ecossistemas. Isso é importante por quê? Porque ajuda a nutrir o solo. O solo vai ter mais nutrientes e as plantas vão conseguir absorver mais nutrientes do solo, melhorando assim o seu desenvolvimento. Outra importância do solo também está relacionada às plantas. Algumas espécies de fungos vivem associadas com as raízes de plantas, facilitando a absorção de nutrientes. E aí a planta vai absorver com facilidade esses nutrientes. Como, por exemplo, o nitrogênio. Outra importância dos fungos. Muitas espécies são utilizadas na alimentação, como, por exemplo, o champignon. É bastante utilizado em muitos alimentos, principalmente na produção de pizzas, né? É importante lembrar que nem todo fungo é comestível. Existem fungos que, se comermos, podem trazer intoxicação, podem trazer complicações. Outra importância dos fungos: algumas espécies são fermentadoras e elas são utilizadas na produção de queijos, bebidas alcoólicas, pães, bolos e biscoitos. Algumas espécies de fungos são utilizadas também como matéria-prima na fabricação de medicamentos, como por exemplo os antibióticos. Vamos falar dos líquens. O que são líquens? Os líquens são associações mutualísticas que ocorrem entre fungos e cianobactérias ou entre fungos e algas. Nessa associação, os dois indivíduos são beneficiados. Os fungos revestem e protegem as células das algas, fornecem águas e minerais para elas, enquanto as algas, por serem produtores, fornecem parte do alimento que produzem aos fungos. Então, dessa forma, os dois saem no benefício. Os líquens são ótimos indicadores de níveis de poluição atmosférica, pois a presença deles sugere baixo índice de poluição. Por serem bastante sensíveis à poluição atmosférica, a presença dos líquens sugere baixo índice de poluição. Por exemplo, se você estiver numa praça e nessa praça existam árvores, se nessas árvores você encontrar a presença de líquens, isso é um indicador de que o ar daquela região onde está a praça é um ar que tem pouca poluição atmosférica. Agora, se você está nessa praça e observa que nessas árvores não existem líquens, aí o indicador é o contrário. Está indicando para você que no ar dessa região tem poluição atmosférica. Bom, é isso. Nós fizemos aí um resumo rápido a respeito dos fungos e dos líquens. Obrigado pela atenção e até a próxima.